Ora, então, muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar mais um webinar, o quarto webinar desta segunda edição da iniciativa Protege o Teu Campus da MetaRede. Eu queria apenas, para começar, enquanto esperamos que se juntem mais participantes a este webinar, temos bastantes inscritos, neste momento temos mais de 70 participantes já ligados, mas eu queria apenas, em primeiro lugar, agradecer ao Armando Ramos, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, a sua disponibilidade de estar aqui connosco e partilhar a sua experiência em relação a temas tão relevantes para a nossa comunidade académica e não só. Agradecer a sua disponibilidade, é um gosto tê-lo aqui connosco, e agradecer à Carla, que tem sido incansável na dinamização desta nossa segunda edição do Protege o Teu Campus e em todo o trabalho que tem feito enquanto coordenadora do grupo de cibersegurança da MetaRede Portugal, e também agradecer ao Vítor, que nos tem acompanhado também aqui, não só nesta edição, mas também na edição anterior, em todo o trabalho que temos vindo a desenvolver neste âmbito da cibersegurança. E queria apenas agradecer a todos os participantes, sobretudo para vós, porque nós vamos realizando estes webinars, agradecer a vossa presença, o vosso interesse e desejar-vos uma boa sessão, que certamente será muito útil. E Carla, passava-te então já a palavra. Obrigado a todos. Até já. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quarto webinar do segundo ciclo de webinars que estamos a promover ao longo do ano letivo ao abrigo do programa Protege o Teu Campus. O programa Protege o Teu Campus é dinamizado pela MetaRede Portugal em colaboração com as instituições de ensino superior que fazem parte deste grupo e cujo objetivo é implementar o kit de sensibilização em cibersegurança. Este kit originalmente é da autoria do INCIB, o Instituto de Cibersegurança de Espanha, e foi adaptado pela MetaRede para o ensino superior e posteriormente traduzido para português. Essencialmente, o objetivo do kit é sensibilizar a comunidade académica e do ensino superior para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e os riscos e as boas práticas na utilização dos dispositivos que utilizamos para aceder a essa informação. A divulgação deste kit é feita em simultâneo por todas as instituições de ensino superior da MetaRede e conta com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança, do CERT-RCTS e da Peopleware, para além de todo o apoio logístico por parte da FCT e FCCN. Para além dos webinars, cada instituição promove outras ações internas de divulgação e sensibilização direcionadas à sua comunidade. Reforço que este kit é gratuito e está disponível para qualquer instituição de ensino superior ou outra instituição aderente à MetaRede Portugal. Por isso, qualquer instituição que o queira solicitar poderá fazê-lo de acordo com as instruções disponíveis no website da MetaRede Portugal. O tema de hoje é fraude. Pensa antes de clicares, pois não nos podemos esquecer do papel que cada um de nós desempenha neste ecossistema cada vez mais complexo e que exige medidas de proteção da informação adequadas. Para nos falar deste assunto, temos como orador desta sessão o Dr. Armando Ramos, a quem dou desde já as boas-vindas. O Dr. Armando Ramos é investigador criminal na área do cibercrime desde 2004, é inspetor-chefe desde 2018 e atualmente está colocado na Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica na Polícia Judiciária. É doutor em Direito, especialidade de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa, é professor adjunto convidado do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e autor de diversos livros e artigos científicos na área do cibercrime. Prevemos que esta sessão não ultrapasse os 60 minutos. Se quiserem colocar questões, pedimos que utilizem a secção perguntas e respostas, que depois serão respondidas durante a sessão pelo chat ou no final pelo orador. Armando, muito obrigada por aceitar este convite, passo-lhe a palavra.
Obrigado, Carla. Cumprimento a todos, boa tarde. Cumprimento o Joaquim, o Vítor, da Universidade Aberta, e o Joaquim da Universidade de Évora, a Carla do IPC, do Instituto Politécnico de Coimbra. Cumprimento também todos os presentes quando me pediram para vir aqui no âmbito do MetaRed falar sobre cibercriminalidade, lembrei-me logo que muitas vezes as situações ocorrem quando nós fazemos um clique, quando nós clicamos, carregamos em algo por diversos fatores. Não vos vou amassar muito com legislação, não é essa a finalidade, não vos vou amassar muito com estatísticas. Por exemplo, podem ter uma ideia, e isso dá um número maior, de sabermos, por exemplo, a nível de burlas informáticas, tivemos o ano passado, ou no segundo semestre do ano passado, um volume global de 31 milhões de euros de prejuízo. Portanto, só no segundo semestre do ano passado, 31 milhões de euros é muito dinheiro, fora aquele dinheiro que muitas vezes as pessoas não se queixam, mas acaba por ser um número que impressiona e para vermos o tamanho que efetivamente a fraude e o clicar ou responder a algo engloba. Vou apresentar-vos aqui uma apresentaçãozinha que espero que seja pelo menos não maçadora. Depois do almoço, e julgo que já estejam a verificar. Depois do almoço dá sempre aquele sono, portanto espero que não adormeçam, e é uma sexta-feira ainda por cima, portanto iremos falar aqui sobre as fraudes clicar. E começo essencialmente pela questão da password. Olha, uma password leva, como o próprio nome indica, a que as pessoas tenham o seu acesso reservado, não é? E leva a que efetivamente se mudem comportamentos, não é? Porque relativamente às passwords, nós não devemos ter a mesma password, por exemplo, para vários sites, ou não devemos ter uma password que seja, isto para os mais adeptos de futebol, Benfica 1, 2, 3, 4, 5, ou QWERTY, por exemplo, que é uma das mais famosas, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, a password deve ser diversificada. E temos que cada vez mais, e nós como comunidade académica e como futuros pessoas que teremos filhos e queremos transmitir isto também aos nossos filhos, porque eles copiam muito aquilo que nós fazemos, não é? Temos que saber que há determinados comportamentos que nós temos que nos proteger, não é? A começar logo pela desconfiança, não é? Há uma coisa que me ensinaram quando eu era pequeno, que dizia que não fales com estranhos. Se calhar ensinaram-vos também a vocês. Obviamente que não falar com estranhos na rua, não é? Não abrir a porta, não dar confiança a pessoas estranhas. E na internet, como é que é, não é? Para a sua segurança tem que haver esta alteração de comportamentos. Porque há pessoas que se calhar na rua não dão 5 euros a um pedinte, que está a pedir, se calhar até está com fome, efetivamente, não é? Mas que na internet são capazes de dar 50 mil euros ou mais, não é? Portanto, e aqui logo de choque, para começarmos aqui este webinar, falar-vos aqui sobre mudar comportamentos online. Temos que interiorizar. O ser humano é um ser humano de hábitos e como tal, temos que nos adaptar, temos que criar determinados hábitos para podermos reagir a situações que às vezes nós não estamos preparados, não é? Nomeadamente, aqui a nível da saúde virtual, depende de cada um de nós, não é? A questão de navegar em segurança, a questão de nós não devemos, pura e simplesmente, tudo o que está na internet, no Google, que é onde a maior parte das pessoas vai pesquisar, se lá está o que é bom, também está o que é menos bom, não é? E muitas vezes o que é menos bom até está em destaque. Porquê? Porque pagam para
estar em publicidade, não é? Se vocês fizerem uma pesquisa na internet e os primeiros resultados que vos viram no Google, há de aparecer AD, por exemplo, que isso quer dizer que é pago, a publicidade paga, e que aparece em primeiro destaque. Não quer dizer que seja melhor ou seja o mais indicado, mas tem a ver com a questão do negócio da própria Google. A própria Google recebe dinheiro pela publicidade, não é, que faz, e tal e qual como qualquer empresa, tal e qual como qualquer rádio, por exemplo, antes das notícias, ou televisão, colocam um anúncio antes das notícias começarem. Porquê? Porque sabem que àquela hora as pessoas estão para ouvir as notícias e vão ter algum impacto. Obviamente que leva a que estes anúncios também apareçam em primeiro lugar, não é? Portanto, aqui a nossa saúde virtual depende de nós e a maneira como nós interagimos com os outros, porque muitas vezes, como nós vimos a nível da própria internet, das redes sociais mais, há uma agressão, os comentários agressivos logo, mal as pessoas fazem às vezes até uma pergunta inocente, que até que não sabem, não é? Mas há logo outras pessoas a chamarem burro, és um estúpido, não sabes ler, ou não sabes escrever. Portanto, há uma agressão tão grande, não é? Que leva a que, efetivamente, se calhar, no dia-a-dia as pessoas até nem são assim, mas que estão por trás de um computador, o comportamento, e não estou com a câmera ligada, como nós estamos agora aqui, não é? Eu não estou a ver a vocês, vocês estão a ver a mim, mas há uma agressão diferente, não é? Além disso, vamos entrar agora aqui dentro do nosso tema do não clicar. Há certos determinados recrutamentos de pessoas para determinados fins empresariais, emprego, por exemplo, que leva empresas que recrutam pessoas, não é? Cuja finalidade é as pessoas receberem dinheiro nas suas contas bancárias, não é? Aquilo que chamam money mule, não é? Money mule não é mais aquela pessoa que transfere o dinheiro ou que recebe o dinheiro e o transporta para o outro lado. Isto é um crime, não é? A pessoa pode estar à procura do emprego, pode clicar, mas quando efetivamente se apercebe que vai receber na sua conta, até porque até deu a conta para receber o ordenado, não é? Pensa que está tudo legítimo, mas quando lhe dizem, vai receber na sua conta 10.000 euros, que é de um cliente que nós não temos conta ainda em Portugal, mas é de um cliente que vai transferir para a sua conta e deve-nos transferir pela Western Union ou por uma referência multibanco ou fazer um outro pagamento, automaticamente o que está aqui a acontecer é que a pessoa que está a fazer esta ação está a transportar o dinheiro. Isso é crime em Portugal, não é? Nomeadamente a nível do branqueamento de capitais, não é? Está a cometer um crime. Portanto, receber dinheiro, receber uma comissão, vai receber 10% do valor que receber na sua conta bancária, não é? Depois quem é que irá ser chamado à polícia? É a pessoa onde está o dinheiro, não é? Porque, efetivamente, o dinheiro tem um rastro, deixa um rastro, não é? Portanto, antes de clicar em links de oferta de empregos, ou antes de responder a ofertas de empregos, devemos, pelo menos, fazer uma pesquisa, não é? Na internet, saber se aquela empresa existe, se é fidedigna, se há reportes em alguns sites relativamente a fraudes ou burlas, ou alguém já se queixou, não é? Para que efetivamente não estejamos a expor-nos a eventuais práticas delituosas e sejamos daqui a amanhã constituídos arguidos e depois as pessoas muitas vezes questionam-se, mas eu agi de boa fé. Há uma coisa no direito penal que se chama a negligência, ou seja, e vocês possivelmente já viram, é o dever de cuidado. A pessoa não tem o cuidado devido que deveria ter quando podia se informar melhor, podia verificar, não é? Portanto, receber dinheiro numa conta bancária e transferir esse dinheiro para outra pessoa e receber uma comissão é crime e, efetivamente, não deve ser uma prática, porque
no inglês money mule, é o transporte do dinheiro, não é? Depois temos também que este dinheiro acaba por ser dinheiro fácil, não é? Porque ninguém dá 100 ou 200 euros a alguém para só receber dinheiro numa conta bancária e depois transferir para o outro lado. Isto não é um trabalho, não é um trabalho normal, convenhamos, não é? Verifica-se que, como dizia um grande economista americano, que não há almoços grátis. Portanto, isso quer dizer o quê? Que alguém está a aproveitar da ingenuidade dessa pessoa, da negligência dessa pessoa, para transferir fundos para outros lados, não é? De maneira a passar impune, não é? E depois vamos imaginar, por exemplo, através da Western Union, ainda que depois depende das regras e das políticas de cada país, mas eu posso transferir dinheiro através da Western Union para um outro país, onde, consoante o montante, nem preciso de me identificar. Preciso ter um código chamado o MCTE, não sei se alguém já utilizou a tecnologia da Western Union para transferir, ou ter agora o BankWise, que é a mesma coisa, é uma réplica da Western Union, em que eu tenho uma conta em que coloca-se lá dinheiro, alguém vai lá levantar, que nem precisa de se identificar, e automaticamente aí depois o anonimato perde-se, não é? E quem é que fica com a responsabilidade ou quem é que é cúmplice aqui do crime organizado? É a pessoa que recebeu o dinheiro na sua conta bancária, não é? Portanto, não acreditem em falsos, em facilidades na obtenção de emprego. Há que desconfiar um bocadinho, até depois colocam-se aqui outras questões, não é? Que alguém que procura um emprego deve automaticamente, porque é óbvio, é tão óbvio, nomeadamente como é que faz os descontos para a Segurança Social, como é que faz os descontos para nível da sede IRS, para as finanças, não é? E aqui parafraseando outro autor, dizia que pagar impostos e morrer, todos nós estamos sujeitos. Portanto, se eu vou receber um ordenado, um vencimento pelo trabalho que desempenho, terá que haver descontos, não é? Terá que haver declaração ao fisco. E estas empresas, por regra, não afirmam nada disto, não esclarecem relativamente a isto. Portanto, há logo aqui que desconfiar relativamente a estes elementos, não é? Por outro lado, os anúncios, muitas vezes, destes empregos vêm mal escritos, não é? Ou com erros gramaticais, ou porque são uma cópia do Translate do Google, não é? Que, apesar do Google estar cada vez mais afinado e estar cada vez mais a corresponder a nível da tradução, não é? Mas acaba por ser às vezes mensagens mal traduzidas que nos dão a desconfiar, ou palavras que nós não usamos em Portugal, por exemplo, não é? Uma palavra que nós não usamos em Portugal, o usuário, é muito difícil as pessoas usarem o usuário, é o utilizador que usam. Por exemplo, um outro tipo de estelionato, é uma palavra que é puramente brasileira, não é portuguesa, não é? Nós não temos esse tipo de crime em Portugal, o estelionato. E outras palavras que não são, pela conjugação de fatores, não são, nós vemos que não usamos no dia-a-dia, não é? E então, esta interação que é só exclusivamente online, quando nós vamos ao site até que a empresa até pode ter um site verdadeiro, verdadeiro, entre aspas, lógico, pode existir o site na internet, nós vemos que ele está lá, mas depois há uma coisa que as pessoas devem procurar. Morada física não tem. Ainda que tenha morada física, aí podemos complementar com ir ao Google Earth e ver se efetivamente naquela rua, depois está quase tudo digitalizado, há lá os escritórios daquela empresa, ou há lá alguma publicidade daquela empresa, não é? Portanto, há que verificar sempre os dados destas empresas, destas ofertas que fazem, porque muitas vezes, ou porque viram no site empregos.pt ou no outro sítio alguém a oferecer serviço, ou nas redes sociais, porque também a engenharia social hoje em dia
Estes criminosos trabalham muito com base em ferramentas abertas, em procura de pessoas que estão mais vulneráveis, de informação que recolhem livremente disponível na internet e que nós colocamos lá, as pessoas colocam lá livremente, não é? Normalmente procura emprego ou outra situação, faz com que efetivamente eles procurem este tipo de informação e depois estejam por trás de uma máquina muito bem montada para cometer este tipo de crimes, não é? Finalidade, lucro, lucro, lucro. Nomeadamente, por exemplo, a nível da moeda que está agora na moda, as criptomoedas, criptoativos, não só, eu trouxe-vos aqui a imagem do Bitcoin, mas há 2.000 e tal moedas virtuais, há outros criptoativos, os NFTs, etc., não é? Em que prometem, e vocês já viram possivelmente, até nas publicidades de quem joga jogos, por exemplo, ou no próprio Facebook, quem é que nunca viu, por exemplo, o Paulo Portas, a gente conhece o Paulo Portas, a dizer que está super milionário porque investiu em bitcoins, não é? E que as pessoas devem investir em bitcoins, não é? Efetivamente, investir em bitcoins ou em outros ativos virtuais é preciso ter algum cuidado. Para já, porque isto tudo começa num clique, no responder àquele link que aparece, né? A dar os dados, e são logo tão solícitos, tão rápidos, passado 10 minutos, meia hora, já estão a ligar, a telefonar, para que a pessoa invista um mínimo de 250 euros, por exemplo, não é? E a pessoa até acha que é pouco. E dia a 2 dias consulta a página, porque eles têm uma página falsa, onde estão a evolução do dinheiro, não é? Os gráficos, e a 2 dias ou um dia, já tem lá 5.600 euros. Meus caros, como é que alguém investe 250 euros e em 2 dias tem mais do que 10 vezes mais, não é? Há que desconfiar também, não é? Aqui temos que desconfiar, não é? E claro que a pessoa está a ver aquele dinheiro todo e depois é aliciada a investir mais. Investe, até que depois, quando vê que tem lá uma soma avultada, que a pessoa acha que, ok, agora está na altura de eu retirar este meu dinheiro, dizem, não, agora para retirar o dinheiro, porque a pessoa já não está a dar, não é? Para retirar o dinheiro tem que pagar de taxas mais 5.000 euros. E a pessoa diz, ok, mas se eu vou retirar 100.000 euros de lucro, se eu pagar mais 5.000 euros, não faz moça, não há problema. E efetivamente quando a pessoa paga mais 5.000 euros, eles estão a enriquecer, porque depois não conseguem, não vão dar o dinheiro, porque não há lucro nenhum, não é? Aquilo é tudo falso. Deve-se ter algum cuidado onde é que se investe, como é que se investe. Mesmo muitas vezes usam empresas de fachada que são constituídas, Forex, qualquer coisa, que dão a ideia que efetivamente estão no mercado, ou usam empresas que já são nossas conhecidas e que efetivamente são exchangers que fazem troca de euros ou de outra moeda fiduciária por moeda virtual, mas é preciso ter algum cuidado relativamente a este tipo de investimentos. Uma vez mais, eu volto a referir esta frase que eu gosto muito: não há almoços grátis, não há lucros desmedidos de 60%, 70%, nomeadamente em tempos de crise como os que vivemos atualmente, faz hoje um ano, para ser mais exato, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, e em que as pessoas continuam, e vemos um galopar das taxas de juro e da Euribor, por exemplo, mas as pessoas continuam a acreditar em estes lucros de 70% de criptomoedas. É claro que a Bitcoin não sofreu assim muitas alterações, sofreu um pouco, mas tem-se mantido mais ou menos estável. Agora, é perigoso investir quando nós não conhecemos. E como alunos universitários, maioritariamente, julgo que seja esse o alvo aqui do nosso webinar, devemos informar, devemos pesquisar, devemos investigar, não acreditar em tudo aquilo que nos surge pela frente, não é?
porque efetivamente a galinha dos ovos de ouro eu ouço falar desde que sou pequenino, mas nunca a vi, nunca a conheci, nunca ninguém me disse esta é a galinha dos ovos de ouro. Portanto, se calhar ela não existe mesmo, é uma farsa, não é? Depois, relativamente às compras virtuais, há muitas, às vezes até por própria ganância das pessoas. Eu confesso que às vezes eu pergunto, mas será que as pessoas a verem uma marca de roupa conceituada que está com 90% de desconto, será possível que as pessoas acreditem nisso? Efetivamente está. Páginas falsas, páginas que têm, que dão, ainda agora há dias, uma conceituada marca portuguesa me contactou, por cima é um conterrâneo meu, contactou a dizer que estava um site igual, ou quase igual ao site deles, onde ofereciam 90, 80, 90% de desconto em todas as peças de calçado que lá estavam. É de calçado a roupa, a loja. O que é que poderiam fazer? Olha, o que é que poderiam fazer? É só avisar as pessoas nas redes sociais e na própria página verdadeira que efetivamente aquela página é falsa, porque por mais que o Centro Nacional de Cibersegurança bloqueie a página, por mais que o Ministério Público dê ordens para que se bloqueie a página, quem conhece informática sabe que basta mudar o DNS, ou seja, o DNS é aquele númerozinho que nós não vemos, mas quando escrevemos www.policiajudiciaria.pt é fácil nós memorizarmos isto. Agora, se eu vos disser que é 185.327.77.198, já é mais difícil, não é? Nem eu fixei o número que vos disse. Foi ao calhas. Por isso, isto é chamado DNS. Bloqueando este DNS, este número, não é? Eles criam outro número no outro alojamento, no outro provider, e automaticamente faz com que a página continue online em outro sítio do mundo, não é? Porque nós conseguimos consultar páginas em chinês, se quisermos, não é? Apesar de haver... nós não percebemos o que é que lá está escrito, porque eu não percebo chinês, como eu. Pura e simplesmente elas estão online em qualquer parte do mundo. Portanto, fornecer cartões quando se compram, por exemplo, roupa mais barata, desconfiar, mesmo quando em sites fidedignos, eu aconselho a que efetivamente nas aplicações de telemóvel façam o gerenciamento de cartões virtuais de uma única utilização, com o valor aproximado daquilo que vocês já vão pagar, que está no vosso cesto das compras ou na parte quando fazem o check-out, para que efetivamente aquilo seja só usado uma vez, não é? Porque gerando cartões virtuais, têm a certeza que se alguém quiser, e de uma única só utilização, obviamente, faz com que efetivamente o cartão deixe de ser utilizado. Jamais usem os dados do cartão, não é? Porque se alguém tem o número da frente do cartão, vira o cartão e tem da parte de trás o CVV, que é os 3 dígitos junto da banda magnética, e coloca a data da validade, está a abrir a porta, porque apesar de haver uma diretiva europeia de pagamentos seguros em que obriga a que haja uma confirmação dos dados através de um segundo fator de autenticação, isso é obrigatório para os sites da União Europeia. Ora, se nós formos para sites que estejam fora da União Europeia, essa obrigatoriedade não vai ser cumprida, porque a União Europeia não tem poder de fiscalização, não é? E então, automaticamente, nós julgamos, estamos a fazer compras, não sabemos onde é que o site está alojado, quem é que está por trás daquele site, e ao darmos o cartão, se o plafond do cartão for 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, ele automaticamente fica esgotado, não é? Consome o valor que lá está, e acabamos por a pessoa que é o titular do cartão ficar lesada, apesar de haver seguros com os cartões, apesar de poderem apresentar, e muitas vezes os bancos até assumirem
O prejuízo é uma dor de cabeça, uma carga de trabalhos que nos colocamos, não é? Relativamente ainda ao comércio tradicional, ao comércio online, não devemos adicionar o nosso número a contas bancárias, não é? Nomeadamente o nosso número de telemóvel a contas bancárias. Porquê? Porque muitas vezes nós conseguimos realizar operações através do nosso telemóvel. E daqui a bocadinho vamos falar aqui do MBWay, que é uma aplicação portuguesa que vocês bem conhecem e que vos dá imenso jeito. Aliás, a tecnologia é sempre assim, tem esta dualidade, não é? De podermos usar a ciência a nosso favor e depois para o bem e para o mal também, não é? Agora, colocar o número de telefone associado a uma conta bancária pode efetivamente derivar a que nós associamos esse número de telefone errado a ter o domínio total da nossa conta. E isso sucede a nível do MBWay, como estava aqui a dizer, em que muitas pessoas, ainda por desconhecimento, e pese embora que efetivamente haja imensos alertas, seja da Polícia Judiciária, seja do próprio MBWay, ainda há bem pouco tempo, há 2 semanas, houve uma campanha de phishing, e já vos vou explicar aí depois o que é isto do phishing. Houve uma campanha em que efetivamente as pessoas diziam, ou davam a conhecer às pessoas que o MBWay tinha feito uma parceria com a Polícia Judiciária e, por favor, confirme aqui os dados para a sua conta estar segura, não é? Portanto, isto é efetivamente uma tentativa de burla, de enganar, não é? De pescar dados, já vamos ver mais à frente o que é isto do phishing, não é? Não devemos fornecer, seja qualquer código que geramos é claro que geramos na aplicação, é claro que a aplicação, para quem não a conhece, fica um pouco refém, mas o pior destas situações todas, e aquilo que eu me tenho percebido relativamente às vítimas, é que as pessoas estão sob pressão. As pessoas clicam quando... Francisco Ribeiro, já damos a palavra quando o Otto coloca a questão aí no chat, que já respondemos. Não levanta a mão, que já iremos responder no fim, está bem? Vou tentar ser o mais breve possível para estarmos aqui dentro do período de 1 hora, ou mais tempo, se necessário for, mas já iremos dar-lhe a palavra. Dizia eu, não, as pessoas estão sob pressão de tal maneira que acabam por reagir. Se na própria aplicação diz levantar dinheiro e vai gerar um código, eu estou a dar a possibilidade a essa pessoa de ela levantar dinheiro no multibanco. Não estou a dar a possibilidade à pessoa de ela depositar dinheiro na minha conta, não é? E as pessoas muitas vezes não conseguem ler. Ou quando, muitas vezes, sucede a questão de associarem o número de telemóvel, por exemplo, vão ao próprio multibanco e, porque não conhecem a aplicação, e isto acontece muito quando as pessoas têm anúncios de venda de produtos e passam publicidade no LX, ou no Custo Justo, ou no outro site, em que efetivamente as pessoas acabam por querem vender aquilo bem, que lá tem, por 20, 30, ou 50 ou 100 euros, e acabam depois por ficar lesadas em 300 ou 400 euros, porque efetivamente geraram códigos de levantamento de dinheiro, porque depois do outro lado a pessoa levantou e a pessoa diz, olha, não consegui levantar, isto não está a funcionar, tenho que repetir a operação, e a pessoa ingenuamente acaba por estar a fazer, é claro que estar a gerar códigos, é claro que podem-me dizer, ok, Armando, é muito fácil para ti, porque estás dentro da área, nós não percebemos nada disto. Hoje em dia as pessoas devem ter algum cuidado, né? Devem desconfiar. Cá está outra vez aquela máxima que vos diz, não falar com estranhos, ou seja, ter um bocadinho de um pé atrás para que efetivamente podemos desconfiar
daquilo que nos estão a dizer, de dar tempo para as pessoas pensarem. Qual é que é a questão do pressing, não é? Tem que carregar agora no link, senão a sua conta é desativada no prazo de 24 horas. Nós, como vivemos o nosso dia-a-dia tão atarefados, temos 1001 coisas, não é? Os miúdos para buscar à escola, a reunião de pais que vai haver, o webinar que vai ser às 2h30, que vou ter que estar a tempo para não faltar, e porque gostava de ver, gostava de ouvir, etc., que tentamos despachar as coisas. Vou já fazer isto enquanto estou no autocarro, enquanto estou a caminhar, e muitas vezes não lemos bem completamente tudo o que lá está, não é? E daí o nosso engano, não é? Olá pai, olá mãe, quem é que já não ouviu falar desta burla? Muito falada, não é? Isto é assim, transferir dinheiro só porque alguém nos chama pai ou mãe, é um bocadinho insensato, não é? Porquê? Porque efetivamente estas mensagens são enviadas, trazem-nos sempre uma tentativa de acertar, não é? Até há uma mensagem desta em português, um bocado a brincar com a situação de alguém que diz que estás muito evoluído, meu filho, para quem tem 2 anos e meio ou 3 anos, já sabes escrever e pedir dinheiro, e não sei o que mais, estás muito, muito crescido. Não sabemos se é verdade efetivamente ou não. O que eu sei é que efetivamente todos os dias, e por mais publicidade que haja, ou pelo menos alertas que haja, seja da Polícia Judiciária, seja da própria PSP ou GNR, seja dos próprios meios de comunicação social, continuam as pessoas a responder, continuam as pessoas a enviar dinheiro. Porquê? Porque sentem-se naquele pressing de clicar, de responder, de ir ao home banking logo no telemóvel e fazer a transferência. Não é? Isto é alguém que diz que perdeu o telemóvel ou que partiu o telemóvel e que está com um número provisório. E só aqui devemos pensar logo uma coisa. Temos o telemóvel partiu, mas o cartão que está dentro do telemóvel não partiu, dá para tirar o cartão, não é? As pessoas não pensam nisso. O cartão sim, o cartão é movível. Eu posso retirá-lo e meter lá outro cartão sim. Tudo bem? As pessoas não pensam nisso, mas pensam, depois pensam, realmente as pessoas podiam ter tirado o cartão sim e usar o mesmo cartão. O cartão não ficou inutilizado, não é? Elas já tinham passado um trator por cima do telemóvel, não é? Depois, há aquele pressing de linguagem, uma vez mais, abrasileirada, de dizer que depois me manda o comprovante. Olha, nós não dizemos comprovante. Quando muito dizemos, depois envia-me o comprovativo, ou envia-me a transação, ou a transferência, mas muitas vezes vem a palavra do comprovante, cá está mais um termo abrasileirado, não é? E que efetivamente há muito boa gente a transferir 3, 4, 5, o máximo que tivemos foram 15 mil euros, quase 15 mil euros, nesta burla do olá pai, olá mãe. Porquê? Porque a pessoa tinha o filho no estrangeiro, pensava que efetivamente estava a falar com o filho, e quando questionado, mas porquê que não ligou para o filho, não é? Porque dizia que a linguagem estava ruim, é outra palavra que nós não dizemos muito ruim, não é? Só para os ruins, eu já me na brincadeira, quando vejo ou quando conheço um Rui, digo que ele é ruim, mas pura e simplesmente a pessoa disse que, como o meu filho estava no estrangeiro e ele devia estar a descansar, eu não o quis acordar e não liguei. Então, se ele estava a mandar mensagens, devia estar acordado, não é? Portanto, a pessoa vê que há aqui uma diferença de fuso horário, mas depois não consegue efetivamente, e digo-se até uma pessoa com estudos académicos a nível de universidade. Mas acontece, porquê? Porque este pressing de querer ajudar, de querer satisfazer, é urgente, tem que ser rápido. Depois, como estes indivíduos já se aperceberam que a Polícia Judiciária, nomeadamente quando aquelas transferências, porque eles sabem isto tudo, não é? Vocês, quando vão ao multibanco fazer uma transferência, recebem uma mensagem a dizer: até às 15 horas a transferência é feita no próprio dia. Após as 15 horas, a transferência é feita no primeiro dia útil. Isto para evitar, se forem lá à sexta-feira, às 15 horas, depois das 15,
só na segunda-feira é que se faz o movimento, não é? E não no sábado. Claro que eles também sabem, então, como sabem que as pessoas iam à polícia apresentar queixa e que às vezes nós conseguimos ainda evitar, pelo menos, que o dinheiro chegasse à conta de destino, ou quando chegava à conta de destino, que ficasse o dinheiro bloqueado, não é? Porque no âmbito das medidas cautelares e de polícia, a Polícia Judiciária e a PSP, a GNR, pode efetivamente ordenar as instituições bancárias de que o dinheiro recebido naquela conta é fruto de um crime e que não deve ser retirado, sob pena de eles estarem a incorrer em desobediência, que é um crime. Portanto, e os bancos têm agido assim, não é? Nós, quando os notificamos, que é o que houve uma... Se o dinheiro ainda lá estiver, obviamente, não é? Eles têm agido assim. Então, o que é que agora tem acontecido? Ou fazem uma transferência imediata, que vocês encontram isso no vosso home banking, transferência, ainda que às vezes tenha um custo de despesas da transferência imediata, outros bancos oferecem um número limitado de transferências imediatas. Porquê? Porque já tem alguém, alguma money mule, alguém que recebeu o dinheiro naquela conta, que deu a conta bancária, não é? Está ali à espera que a transferência lá caia, salvo seja, não é? Que o dinheiro lá chegue. E a transferência imediata, ainda que seja para bancos diferentes, ela fica logo disponível, não é? Portanto, ou então, outra modalidade agora é fazer o pagamento de serviços, entidade de referência e um valor. Aí, nada a fazer. Efetivamente, a polícia não pode, porque a partir do momento em que vocês fazem o pagamento de uma entidade de uma referência, já só quem recebeu o dinheiro naquela entidade é que irá ter a disponibilidade fática do dinheiro. E eles queriam, basta fazer um contrato com uma empresa que faça a gestão de entidades e referências, e eles queriam, se calhar muitas vezes, e fazem pagamentos com dinheiro de outras contas falsas, não é? Para que efetivamente haja aqui um anonimato cada vez maior e não se consigam identificar, não é? Além disso, clicar aqui em links de mensagens suspeitas, veja as minhas últimas fotografias nas Caraíbas, quando eu se calhar nunca estive nas Caraíbas, não é? Ou a nível, por exemplo, académico, pode acontecer uma mensagem de phishing, dizer, já vamos ver o que é isto do phishing, alguém mandar um e-mail a dizer que efetivamente o professor tal ou as imagens da artista tal estão desnudos na internet, clique lá, né? E depois muitas vezes vocês carregam no link, né, para ver, porque o ser humano é muito curioso, e vai buscar, vai saber, e automaticamente acaba por lhe pedirem, por exemplo, a introdução do número de aluno e da password, não é? Ou do número de professor, e aí estão a recuperar já dados, estão a recolher dados relativamente à própria pessoa, não é? Já estão a ter uma senha e uma password e um utilizador para poderem entrar dentro de um sistema informático, não é? E muitas vezes nós não conseguimos ver nada, ou porque deu erro, ou porque está indisponível, ou tente mais tarde, acontece, por exemplo, a nível das redes sociais também, muitas vezes recebem nomeadamente mais para a malta jovem que agora está a migrar do Facebook, deixou de ter o Facebook e estão mais no Instagram, não é? Receber mensagens no Instagram a dizer vai haver um concurso de uma miss qualquer ou de melhores fotografias ou etc. E clique neste link para votar e depois pede as credenciais de acesso e automaticamente, ao pedir as credenciais de acesso, mudam-nos o acesso e depois dizem-nos, olha, agora, se queres ter acesso à tua conta, paga X dinheiro, não é? Portanto, é uma extorsão. Já lá iremos também no outro domínio, mas acaba por ser isto. Portanto, carregar em links de mensagens ou responder a mensagens suspeitas é preciso ter algum cuidado. Nomeadamente é preciso ver
quem é que é o remetente da mensagem, não é? Porque se eu receber uma mensagem a dizer notificação, Polícia Judiciária está notificado a pagar uma coima se não vier à polícia ou se não responder pelo crime de pedofilia, depois colocam sempre coisas gravíssimas, não é? Pornografia de menores, etc, etc. Será detido, poderá ser alvo de uma busca e não sei o que mais. Depois, quando vamos ver os remetentes dos e-mails, que as pessoas não olham para isso, são de um Gmail ou de um Outlook ou de um outro domínio que não o próprio domínio da própria Polícia Judiciária. E mesmo que diga lá Polícia Judiciária, o endereço de e-mail ou os cabeçalhos técnicos demonstram que efetivamente não são da Polícia Judiciária. Né? E depois as pessoas muitas vezes, eu digo-vos, recebi uma resposta uma vez de um senhor que me chocou bastante, um senhor com 74 anos, que respondeu para a polícia mesmo, respondeu-nos para nós, com aquela mensagem que ele tinha recebido, não respondeu a esse e-mail, mas remeteu a mensagem para nós, portanto, e já teve algum discernimento, a dizer que pagava o que fosse preciso, porque ele em 74 anos de vida nunca tinha tido um único problema com a justiça, e que pagava o que fosse preciso para não ter nenhum processo de crime contra ele e ser condenado, porque o que ele não queria neste momento dar era exemplo aos filhos e aos netos de que iria ser preso por coisas que ele nunca fez, de andar a ver pornografia infantil, etc. Não é? Por acaso o senhor respondeu para nós, mas se tivesse respondido àquele e-mail que recebeu, se calhar as pessoas iam pedir com aquela mensagem, e tinha um grande historial da vida do senhor, iriam se calhar pedir 5 mil ou 10 mil euros, não é? Porque viam a idade do senhor e já deve ter algumas poupanças, porque não é como nós somos jovens, que temos poupanças, já quando somos com mais alguma idade, não é? Portanto, o senhor se calhar até iria dar esse dinheiro, a pensar que estava a falar com a polícia e que iria resolver o seu problema naquele processo, quando ele efetivamente nem sequer existia, não é? Depois, dar informações privadas, ainda que lhe digam que é uma entidade fidedigna, é preciso sempre ficar um bocadinho de pé atrás, não é? E de ir verificar junto da entidade, por outros meios, não responder a esse e-mail, mas telefonar ou ir por outros meios, verificar se efetivamente estão a pedir ou não. Eu acho engraçado porque muitas vezes eu quando notifico pessoas por telefone a dizer quando são coisas urgentes e o Código de Processo Penal permite que essa notificação seja feita por telefone, as pessoas dizem, mas como é que eu sei que me está ligado à Polícia Judiciária quando aparece aqui o número anónimo? E eu digo, muito bem, e está no seu direito, e é assim mesmo, vou-lhe dar o número de telefone da polícia, pode confirmar depois na nossa página da internet que o número de telefone da polícia é este, o meu nome é Dias Ramos, fico a aguardar que me ligue para ir para o telefonista e o telefonista está a passar a chamada. E a pessoa faz isso, portanto desliga e volta a ligar e depois pede imensa desculpa e diz que eu tenho desconfiança que pode alguém fazer-se passar por nós. Efetivamente é assim. Só que o que é que acontece? Ultimamente nós temos verificado que tem havido chamadas de bancos, supostamente de call centers de bancos, que aparece o número de telefone. Porque se nós conseguimos mascarar, se nós não, a tecnologia, se consegue mascarar o endereço de e-mail e colocando um outro e-mail que não é o verdadeiro, também já há a possibilidade de mascarar o número de telefone. Eu posso fazer uma chamada a dizer que estou a ligar da Polícia Judiciária de Lisboa, do Piquete, e estes números, então, os números gerais da polícia até são da polícia ou de outra empresa, não é? Altero na aplicação há aplicações para alterar, para mascarar estes números de telefone e dá a ideia que eu estou a ligar da própria polícia, ou do banco, do call center do banco. E, geralmente, quando há o phishing, o que é isto do phishing? É alguém obter as credenciais de acesso através de uma mensagem de e-mail, ou através de um SMS, ou de outra forma. Se eu coloco através das próprias... se a pessoa já tem acesso à conta bancária, por exemplo, não é? Se eu consigo ver até o movimento da conta bancária que está no home banking, eu posso ligar para a pessoa, mascarando o número de telefone, dizendo que sou da Caixa de Depósitos,
usando o Banco Português, o Banco Nacional, como publicidade, e dizer, olha, nós tentámos aqui que há um movimento ilícito de 5.700 euros. Foi o senhor que fez? E a pessoa vai responder do outro lado, não, eu não fui. Então, olha, eu vou-lhe enviar um código. Olha, mas temos aqui estes movimentos, porque depois a pessoa está a ver o home banking, porque já houve anteriormente, já houve acesso aos dados da pessoa, o home banking, não é? Houve um phishing, algo que eles conseguiram, ou um malware, ou qualquer coisa no computador, que conseguiram capturar as credenciais de acesso, porque a pessoa clicou erradamente em algum lado que ela não devia, ou acedeu a uma página da internet, quando efetivamente pesquisou, por exemplo, no Google, Caixa Geral de Depósitos, quando é tão fácil fixar www.cgd.pt, não é? E escreveu numa página falsa o username e a password e automaticamente alguém ficou com esses dados e vendeu a outros, e essas pessoas estão agora a usar. E a pessoa vai ligar e vai dizer, olha, mas tem aqui um multibanco que fez no Colombo, na loja da Sport Zone, passa publicidade. Ah, sim, isso fui eu, sim. Olha, fez aqui um levantamento na rua das quadras, porque está lá o descritivo, não é? E a pessoa diz, sim, fui eu. Então estes 5.900 euros não foi o senhor que transferiu? Não fui. Então eu vou-lhe enviar uma mensagem para que o senhor me dê esse código para anularmos aqui a transação. E a pessoa, crente e não querendo ser espoliada daquele dinheiro que lhe estão supostamente a retirar, não é? Vai dar o código que recebe no multibanco. Que código é este que está no multibanco? É o SMS de confirmação da transferência. Nós, quando fazemos uma transferência bancária, recebemos o SMS token, não é? Ou seja, os 4 dígitos, ou mais, dependendo dos bancos, que dá para nós introduzirmos no home banking. Então, o que é que eles estão a fazer? Eles não estão a anular nada, estão, por simplesmente, a pagar, a fazer uma transferência. E como eles precisam daquele elemento de transferência, do token, é uma forma engenhosa de eles conseguirem acesso a este número, não é? Porque antigamente nós começámos com o phishing e mais à frente, depois já vos falo aqui do phishing, mas começámos com o phishing a nível de pedirem a totalidade do cartão matriz, não sei se recordam, era aquele cartãozinho que tinha vários números e coordenadas, pediam a totalidade. Depois os bancos começaram a dizer, olha, não deem a totalidade, porque nós nunca pedimos o cartão todo, nós só pedimos 2 posições do cartão matriz. E a partir daí eles começaram a pedir só 2 coordenadas, simulavam as transações, sabiam qual é que eram as coordenadas que o banco ia pedir e pediam à pessoa, quando acedia ao home banking, para dar aquelas coordenadas, questões de segurança, etc. Não é? E as pessoas acreditavam. Depois, os bancos começaram a implementar medidas de segurança, nomeadamente em ter o SMS. Mais uma vez, engenhosamente, os bandidos iam às operadoras de telecomunicações dizer, olha, o meu número de telefone é este, eu preciso de uma segunda via do cartão porque perdi a primeira via, ou perdi o cartão, ou estragou-se. E os operadores de telecomunicações davam a segunda via do cartão. O que é que acontece? Quando nós pedimos uma segunda via, assim que a ativamos, deixamos de ter a primeira via ativa. E nós não estamos, obviamente, a olhar sempre para o telemóvel a ver se temos rede ou não, não é? Então, acabamos por verificar que não verificamos, a segunda via era ativada e o SMS ia para aquela via. Como agora as operadoras se protegeram também a dizer, não, só pede segunda via quem apresentar o cartão de cidadão e for o titular mesmo desse contrato, eles não têm maneira de saber. Então a maneira agora de terem o código SMS é ou infectando o telemóvel, que é um bocadinho difícil, ou então fazendo este esquema de ligar, a dizer que é de uma entidade do Serviço de Apoio ao Clientes, daquela instituição bancária, ou tem havido também notificações em nome da Polícia Judiciária, que também muitas vezes pode ser falso, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado relativamente. O conselho é este mesmo, é desligar, dizer assim, senhora, diga-me o seu nome, diga-me a sua função, diga-me qual é que é o departamento, diga-me qual é que é o número, mas contudo eu vou pesquisar mesmo qual é que é o número verdadeiro da empresa
e não acreditar naquilo que me aparece no telemóvel e ligar para lá ver se existe ou não essa pessoa, ou se estão efetivamente a entrar em contacto comigo, não é? E para acelerar, porque já estamos quase aqui dentro de uma hora, e o prazo era só uma hora mesmo, o tempo era só uma hora. Relativamente aqui ao romance scam, efetivamente, romance scam, que é a gíria que se usa, mas não é do que alguém que conhece outra pessoa nas redes sociais, no Tinder. Eu quando estou nestas ações de formação ao vivo, né, as pessoas ficam logo todas coradas quando eu pergunto quem é que tem Tinder, quem é que usa, ou noutras no Facebook, no Instagram, etc., né, em que é um militar que trabalha na Síria, é um médico da ONU no Afeganistão, portanto são sempre pessoas de bem, com lindas carocas, não é? Que fazem, atraentes, que por regra ou são viúvos, ou têm têm um filho que ficou nos Estados Unidos, ou ficou num outro país, com 12, 14 anos, portanto aqui a apelar à sensibilidade das pessoas, não é? E acabam por começar a pedir dinheiro para que efetivamente tenham uma mala, por exemplo, com $1 milhão que vão enviar para essa pessoa e acabam por depois haver aqui um outro e-mail, a maior parte até é a mesma organização, de alguém que manda e-mails a dizer, olha, a mala enviada pelo fulano tal chegou aqui à fronteira, ou à alfândega do país X, e para entrar é preciso pagar 2.500 euros, e a pessoa diz, olha, paga porque vão lá $1 milhão, depois junta certa contas, eu vou ter contigo, és o amor da minha vida, e estou muito feliz por ter encontrado. Muitas vezes as pessoas também estão sozinhas. Alguém lhes está a dar atenção, coisa que elas não têm. Eu tive o caso de uma senhora que era professora reformada, que foram 175 mil euros que transferiu, que ainda acreditava piamente que a mala de $1 milhão que ia chegar e que não quis que o procedimento criminal que se investigasse, porque a única coisa que ela disse era, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e não quero que diga aos meus filhos, porque a mala vai chegar e o senhor vai vir para Portugal e vai viver comigo. Portanto, ela continuava crente que efetivamente e tinha-se já dispersado de 175 mil euros, portanto, as poupanças de uma vida, não é? Portanto, são sempre geralmente pessoas aqui atraentes, não é? Vocês não veem aquelas pessoas gordas, mas não, veem sempre fotografias que muitas vezes vão recolher às redes sociais, não é? Pessoas bem apessoadas, em que efetivamente acabam por conseguir enganar, e às vezes até falam através do WhatsApp, e as pessoas dão os dados todos e contam a sua vida, então deve-se ter algum cuidado efetivamente com este tipo de situações. O nível do romance scam, não é? Relativamente aqui ao phishing, e já vos falei várias vezes do phishing, vem como? Por regra, por e-mail. Portanto, vem um e-mail com um link para a pessoa dar dados, sem a pessoa se aperceber, pensando que é uma entidade fidedigna, e acaba efetivamente por estar a dar estes dados, julgando que tem acesso àquilo que pretende ver, quando na realidade está pura e simplesmente, e o simples facto de uma página ter o HTTPS, como nós fomos habituados a dizer, se tiver HTTPS é segura, não é? Pode ser uma falsa página. Portanto, dados, como eu costumo dizer, a vossa roupa interior é só vossa, vocês não a partilham com ninguém, não é? A menos que haja algum fetiche por aí. Ou a escova de dentes também é só vossa, não é? Então, isto não se deve partilhar com ninguém. As nossas passwords não se devem partilhar com ninguém e devem ser mudadas também, não é? Não acredito que as pessoas andem sempre todos os dias, ou dias seguidos, com a mesma roupa interior, ou que andem meses a fio com a mesma escova de dentes, portanto, devem mudar também as passwords, não é? O phishing por e-mail, smishing, quando vem por SMS, não é? Quando alguém lhe manda uma mensagem a dizer atualiza os seus dados do cartão, senão a sua conta vai ficar bloqueada, atualiza aqui, manda-lhe o cartão, a dizer Novo Banco, por exemplo, a dizer Montepio, ou outros elementos geralmente bancários, não é?
isso é chamado smishing. Acaba por ser um phishing, mas através de SMS. O phishing é a mesma coisa, mas por voz. Quando alguém pede dados pessoais por voz, através de uma mensagem telefónica, e estão a pedir dados pessoais. Os endereços de e-mail e a password, portanto, são mesmo pessoais. Portanto, nós devemos ter endereços de e-mail para a vida profissional e devemos ter endereços de e-mail para a vida pessoal diferentes, não é? Eu nunca vou usar numa compra, ainda que seja num site fidedigno, o meu endereço de e-mail profissional, não é? Nem vou usar a password que eu uso no meu local de trabalho para aceder ao sistema informático, não é? Aqui há tempos tivemos uma situação engraçada em que conseguiram capturar a password do Facebook de uma senhora procuradora e conseguiram entrar dentro do próprio Ministério Público. Porquê? Porque a senhora usava o mesmo endereço de e-mail na rede Facebook e a mesma password também no sistema informático. Era a mesma coisa. Automaticamente, claro que isto depois é pretenditivo erro. Nós devemos ter, hoje em dia, não consigo fixar todas as passwords. Há gerenciadores, há aplicações que fazem a gerenciação de passwords, uns pagos, outros gratuitos, mas podemos ter no nosso telemóvel, encriptado, de forma encriptada, um gerenciador de passwords, de maneira que não sejamos hackeados, digamos assim, não é? Porque isso pode levar a quê? Pode levar a que, efetivamente, entrem depois no nosso sistema informático ou entrem e façam, por exemplo, um bloqueio da nossa página, não é? Depois, devemos ter cópias de segurança. Se eu fizer aqui a pergunta, se calhar, quem é que costuma fazer assiduamente, ou pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, dependendo da quantidade de informação que tem, cópias de segurança, não sei qual é que será a resposta, mas a regra é que a maior parte das pessoas não faz cópias de segurança, não é? Depois, quando clicamos em alguma coisa por distração e o nosso sistema informático fica bloqueado, depois não temos a informação que temos muitas vezes. Eu posso dizer, quando eu fiz o meu doutoramento, eu tinha 5 cópias de segurança da minha tese de doutoramento. Não era com medo que fosse ao meu telemóvel ou ao meu computador buscar a tese ou bloquear-me, mas com medo de a perder. Quando gravava sempre em 5 sítios diferentes, não é? Portanto, e as cópias de segurança devem ser isso, pelo menos ter uma cópia de segurança dos nossos dados e autonomamente, em sítio diferente, não é? Eu não vou ter uma cópia de segurança dentro do meu computador, porque se eu tiver uma cópia de segurança dentro do meu computador, é a mesma coisa que vocês terem, e aí conseguem compreender se calhar mais facilmente, se vocês tiverem uma segunda cópia da chave da vossa casa, se ela estiver dentro da vossa casa, não é? Vocês perderam a chave na rua, não sabem onde é que a deixaram, o que é que vos vale vocês terem uma segunda cópia dentro de casa? Não vale nada, não é? Por regra, quando nós temos uma cópia duplicada da nossa chave de casa, nós damos a um vizinho, a um amigo, a um familiar, para que fique lá para guardar. Caso nós perdemos a nossa chave, vamos lá buscar. As cópias de segurança dos dados informáticos é a mesma coisa, deve estar fora, ou num dispositivo, num disco rígido, num disco externo, fora, ou então num servidor destinado só àquela função de guardar a cópia de segurança, não é? Pois se nós guardamos no nosso computador, se o nosso computador for hackeado, ou for bloqueado, ou for através do ransomware, por exemplo, ficar encriptado, então aí depois nós não temos acesso à nossa cópia de segurança, não é? E depois não devemos dar acesso remoto a desconhecidos, seja através do NIDES, que seja através de outras aplicações, não é? Devemos ter cuidado, porque muitas vezes, e é uma burla também muito frequente que há, alguém que liga a dizer que é técnico da Microsoft e que o seu computador está com vírus ou está muito lento, precisa de uma intervenção da Microsoft. As pessoas, por regra, a chance de ter alguém que tenha Microsoft são 90%, não é?
os outros 10 vamos distribuí-los aí 1% talvez por Linux e mais ou menos 8, 9% através da Macintosh. Se calhar este número agora tem evoluído mais um bocadinho, mas leva aqui que a hipótese de eu acertar em alguém que tenha um computador com o sistema operativo Windows em casa, faz com que a pessoa acredite que efetivamente realmente a computadora tem talento e tal, então diz, eu vou-lhe instalar uma aplicação. Ou quando, por exemplo, a questão do investimento das criptomoedas, as pessoas que não percebem muito como é que hão de investir esse dinheiro, ou como é que hão de criar, as pessoas que eles estão a complicar, já propositadamente, dizem, eu vou enviar um link para eu aceder remotamente, não é? E depois se acede a contas bancárias do home banking, eles do outro lado estão a ver tudo, estão a conseguir capturar estes dados todos. Portanto, é preciso ter algum cuidado como nós não abrimos a porta a estranhos, eu volto a referir esta imagem de criança, podem dizer, está traumatizado. Não estou traumatizado. Devemos repisar e chamar a atenção sempre, porque os movimentos são repetidos, é que acabam por nós depois de forma instintiva, não é? E vocês pensem quando começaram a conduzir, não é? Se calhar a vossa reação para travar um imprevisto era menor do que é hoje. Porquê? Porque praticaram, não é? E estão mais aptos a reagir instintivamente. Portanto, daí não darem acesso a estranhos à vossa máquina, ao vosso sistema informático, não é? Estou quase a terminar. Relativamente aqui a empresas que expedem ou que alteram dados, tem acontecido também muitas vezes a nível empresarial os recursos humanos recebem um e-mail a dizer que através de um e-mail simulado, a dizer que o funcionário tal, eu sou o funcionário tal, da empresa X, e a partir deste mês o meu IBAN para receber a conta bancária, receber o ordenado, o vencimento, será este, não é? E às vezes as pessoas não confirmam, não é? Portanto, há aqui a chamada CEO-fraude, não é? Alguém que atua ou em nome de uma empresa ou em nome individual, de maneira a avisar o lucro, não é? A pedir alteração aqui de dados bancários ou fazer outro pagamento, muitas vezes tem a ver também pelo WhatsApp, por exemplo, alguém que diz, olha, manda uma mensagem, sou o administrador da empresa tal, estás muito ocupado, e a pessoa sabe que ela trabalha lá, porque faz um estudo, eles fazem estudos de engenharia social, eles vão ao Facebook, vão às redes sociais e vão saber que efetivamente a pessoa trabalha na empresa X, não é? Que a pessoa até tem os filhos a estudar naquela escola e que sabe que o filho se chama Manel e Maria porque ele colocou lá as fotografias de quando os vou à escola ou outra atividade, não é? Portanto, há sempre aqui esta questão de eles estudarem e começarem a conhecer os hábitos das pessoas, não é? Relativamente a esta e a informação que nós damos livremente, de forma errada, não é? Mas que acabamos por dar erradamente. É claro que há também que ter cuidado quando se acede a redes públicas, não é? Quando eu acedo no aeroporto, à rede do aeroporto, e vou, por exemplo, ao home banking, eu não sei se alguém por trás dessa rede não estará a snifar, que é mesmo este o termo, a capturar os pacotinhos de dados que eu estou a enviar através do meu telemóvel. Portanto, não é? Dados pessoais, aceder a dados confidenciais em redes públicas, a regra é o não clicar em nada, não aceder. Tudo muito bem, vai ver o jornal, vai ler as notícias, vai ver o desporto, perfeito. Agora, aceder ao e-mail, introduzir a password do endereço de e-mail, introduzir as credenciais do home banking, etc., é aconselhável que não o faça nas redes públicas. Então, aí nesse caso, ou usam os dados GSM da operadora, ou não têm dados, guardam por outra oportunidade para poderem, seja no hotel, seja no aeroporto, etc. Depois, se não têm autorização para aceder a qualquer dado, não é? Não devem aceder, porque é crime, não é? Há aqui o acesso ilegítimo, previsto na lei do cibercrime, que ainda que eu chego a um computador público na faculdade e tenha lá uma página do Facebook aberta, eu não tenho autorização para aceder, portanto devo fechar essa página, fazer o logout dessa conta
e não tenho a autorização porque estou a cometer um crime, não é? E a questão de estava ligado não é desculpa, porque a pessoa está a cometer um crime, não é? Assim como partilhar fotografias de outras pessoas sem o consentimento, também é crime. Porquê? Porque as pessoas têm direito à sua intimidade, à sua reserva da vida privada e ao seu, à sua imagem, o direito à sua imagem, que é assim que se chama mesmo, e a não ser que apareça enquadrada, vamos imaginar, numa manifestação, tudo muito bem. Agora, se a pessoa está na escola, na biblioteca, alguém o fotografa e a dizer aqui está o marrão da turma e publica nas redes sociais, está a cometer um crime, não é? Entre outros, de difamação, etc., mas está pelo menos aqui, por simplesmente, o direito à imagem da própria pessoa, não é? E se colocar em redes sociais, pior ainda, porque o crime é agravado consoante a divulgação. Quanto maior a divulgação, mais grave se torna, não é? Relativamente, e porque também temos aqui eventualmente se calhar pais, ou alunos que são pais, ou professores que são pais, não devemos expor aqui os nossos filhos nas redes sociais, não é? Porque nós não sabemos quem é que está a ver do outro lado, não sabemos se alguém, por exemplo, sabe que o filho estuda na escola tal, não vai lá ter com ele e depois não chama para o nome dele e diz, olha, hoje o teu pai não te veio buscar, ou a tua mãe, vim eu, sou um tio afastado, ou sou não sei o que mais, e a pessoa, como sabe que chamou pelo nome a criança, se não estiver educada em não ir com estranhos, ou se for encontrada já fora da escola e ninguém tem o domínio sobre ela, automaticamente pode ir, não é? E depois pode acontecer N coisas, não é? Mas, por outro lado, também essas fotografias, por exemplo, de bebés, sejam nozinhos, porque é muito giro, ok, etc., podem alimentar o instinto sexual de vários predadores, não é? E eles partilham depois estas fotografias entre grupos de pedofilia, etc. Portanto, devemos proteger o nosso filho, os nossos filhos, e mais ainda, daqui a amanhã, não sabemos se essas fotografias não poderão ser usadas até contra os nossos próprios filhos, não é? Portanto, há que pensar relativamente a esta questão. Nomeadamente aqui a questão do ciberbullying, e nunca me canso de chamar a atenção destas coisas, que nós não devemos deixar que as coisas aconteçam, porque alguém partilhou na internet, filha, até é giro, então estás a ter até muitos likes, já viste, está bem que estavam-te a chatear, mas isto é engraçado, é giro. Não devemos deixar andar, não é? Porquê? Porque efetivamente a criança sofre, não é? E automaticamente faz com que, como agora há dias me dizia uma criança para mim, que até lhe doía a alma, quando o acusavam de algumas atitudes que o miúdo tinha, né, que eram inocentes para um miúdo da idade dele, mas que simplesmente os mais velhos gozavam com ele e ele dizia que até lhe doía a alma. Porquê? Porque esta questão, os miúdos são muito cruéis entre eles, e publicar hoje em dia, então no Instagram, porque é que os miúdos migraram do Facebook para o Instagram? Porque não precisam de ler, não é? Porque é que hoje em dia há os stories de 24 horas nas páginas? Porque é uma coisa instantânea, a pessoa lê, e isto parece que não, inconscientemente é como o nosso dia-a-dia, acaba por ser muito instantâneo, muito rápido, portanto nós vemos aquilo e esquecemos, partimos para outra, clicamos e está feito, quando às vezes na realidade depois nos podemos dar mal, não é? Guardar endereços de páginas onde foram feitas as publicações, capturar ecrãs, não responder, não repostar, não dizer vou à polícia apresentar queixa de ti, não, reportar a quem de direito, não é? Ir à polícia, ao Ministério Público, que aí sim, tudo muito bem, falar se calhar na escola, se foi no âmbito escolar que algo aconteceu, ou se conhecendo até os pais, explicar a situação, mas efetivamente não podemos deixar andar, não é? Porque a criança sofre e depois isso mais tarde vai-se repercutir na forma de agir da criança e de ela poder enfrentar os seus medos ou de poder reagir a uma adversidade e fica com aquilo na cabeça, não é? Usar ferramentas hoje em dia também há muito disto, aquelas pequenas pastilhazinhas que nós usamos para os nossos filhos saberem onde é que eles estão, não é? Com o GPS, por exemplo, há pessoas que depois colocam
ou que conseguem instalar nos telemóveis porque tiveram acesso a sistemas de controle à distância. Isto é crime também, não é? Portanto, se desconfiam que a vossa namorada ou o vosso namorado vos anda a trair, esta não será o melhor, a ferramenta ideal, porque efetivamente estão a perseguir uma pessoa, estão a controlar uma pessoa, ou depois há aqui vários tipos de controle e de assédio, não é? Uma coisa é dizer, se não vieste ter comigo, eu sei que estás com um fulano tal, ou não sei o que mais, ou acontece disso, ou não sei o que mais. Pronto, além do assédio, há a ameaça. Depois há aquelas pessoas que, como nós tivemos um caso giro, que eu achei interessante, mas que a pessoa não estava a achar grande piada, não é? Uma jornalista da televisão, todos os dias recebia um ramo de flores e de chocolates, caixas de chocolate, e que a pessoa forçosamente, insistentemente, queria encontrar-se com ela. E a pessoa já não se sentia segura, confortável. Portanto, ia para algum lado que fosse, estava sempre com receio de, uma vez que não repostava, que não respondia sequer àqueles apelos, há aqui o cyberstalking. Nós temos no Código Penal, temos aqui a questão da perseguição, do crime de perseguição, portanto, não responder de volta, capturar ecrãs também, denunciar, não é? E eis que agradeço a oportunidade e passo a palavra à doutora Carla e estou livre para as vossas questões, já estou a ver que há aqui algumas. Disponham. Muito obrigada, Armando, pela sua intervenção e pela forma clara e dinâmica como nos apresentou o tema. Eu peço desculpa pelo tempo, mas isto tínhamos aqui uma sessão para 3 ou 4 horas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E foi muito interessante a forma como alertou a nossa comunidade sobre os riscos de abrirem e-mails ou clicarem nos links sem se questionarem ou sem pensarem 2 vezes ou até mesmo avaliar se as mensagens fazem ou não sentido. De facto, foi muito, muito interessante. E é essencial realçar a importância de validar a informação que nos chega através de outros meios alternativos, ou seja, como as questões que falou da validação das moradas, a validação da informação de entidades ou de empresas, são sempre, aspectos fundamentais a testar. Agora, passávamos então às perguntas e respostas. Temos aqui algumas. Vítor, queres fazer a primeira questão? Não sei se dá para fazermos muitas questões, porque já estamos para além da hora, mas vamos aqui responder algumas questões. Minha culpa. Não, foi Sim, muito, muito interessante. Foi de facto uma apresentação muito interessante e muito vasta em termos de conteúdo, muito rica. E, portanto, deixa-nos aqui, embora alguns dos conceitos nós todos já os conheçamos e somos alertados diariamente, constantemente, sobre não se deve fazer, não se deve, enfim, atuar desta forma, mas de qualquer modo, como as mensagens ou como a forma como somos confrontados com estas situações é tão convincente que muitas das vezes, mesmo sabendo que não devemos, acabamos por clicar e depois, ups, já foi tarde. E, portanto, é sempre bom relembrar, é sempre bom termos estas questões atuais e, enfim, para pensarmos mesmo antes de fazer o clique. Nós temos aqui muitas questões dos nossos participantes. De facto, temos aqui muitas intervenções, muitas partilhas. Eu iria, se calhar, pegar aqui uma ou duas e também, se calhar, fazer aqui uma outra questão que tem a ver com a nossa atuação e a nossa forma de atuar quando somos confrontados ou quando temos conhecimento de alguma destas situações ilícitas, como é que nós podemos partilhar esta informação com a Polícia Judiciária, por exemplo, qual é que é a melhor prática, como é que esse canal deve ser disputado, se é que deve ser disputado via Polícia do Judiciário ou PSP, enfim, Ministério Público. Seria a minha primeira questão. Como é que devemos atuar sabendo ou tendo conhecimento de algumas destas situações ilícitas? Quando nós queremos saber se efetivamente é crime ou não é crime, podemos ligar, por exemplo, todas, a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, têm serviços permanentes 24 horas, não é? Portanto, podem ligar, podem questionar. A polícia não é aquele
aquela coisa, não te portas bem, chama a polícia, não, isto já acabou, esse papão, esse bicho-papão. Portanto, acho que as pessoas não devem ter vergonha e mesmo quando são vítimas devem denunciar, porque muitas vezes as pessoas sentem-se, não vos falei aqui, por exemplo, da extorsão sexual, ou falei assim muito por alto, mas acaba por, se a pessoa divulga conteúdos íntimos, acaba por ter vergonha às vezes em ir participar ou comunicar, porque acaba por sentir a tal vergonha, não é? É uma coisa mais íntima, mais reservada. Como é que deve comunicar? Ou através de e-mail, comunicar. Nós recebemos imensos e-mails a dizer, tentamos responder a todos, não é? A dizer que o link X que recebi está a pedir dados, portanto isto é fidedigno, não é? É verdade ou não é? Portanto, muitas vezes colocam-nos isso por e-mail. A nível da unidade do cibercrime é unc3t@pj.pt ou outros mails das polícias que encontram nas páginas oficiais. Portanto, é questão de enviarem o e-mail com a questão, reencaminharem a mensagem. Muitas vezes reencaminhando é melhor, que dá para ver efetivamente o que é o conteúdo da mensagem e obterão uma resposta relativamente a essa situação. Ok, muito obrigado. Ia pegar aqui numa outra questão de um participante anónimo, neste caso, em que coloca a seguinte questão. Referiu que não devemos adicionar o nosso número a contas bancárias. Não sei se compreendi o que queria dizer, porque os websites e as aplicações móveis, atualmente, os bancos realizam todas as operações através do número de telefone, portanto... Eu digo que não devemos adicionar o nosso número de telefone a operações bancárias quando elas não são suspeitas. Quando eu sei que efetivamente é a Caixa de Depósitos, eu vou ao banco da Caixa e ele diz assim, então agora vai criar aqui o acesso ao banking e eu vou colocar o meu número de telemóvel, se eu sei que a aplicação é verdadeira, efetivamente eu devo associar, obviamente, não é? Porque é a única forma de eu conseguir. Agora, se a mensagem, por exemplo, me diz o seu sistema banking ficou bloqueado, introduz aqui os seus dados, não é? E eu vou introduzir novamente o número de telefone ou outros elementos do cartão, aí nós não devemos inserir. Aí sim, aí leva a que a pessoa que esteja do outro lado a receber estes dados, não é? Há uma coisa que as pessoas desconhecem, porque é que a maior parte das fraudes, por exemplo, que acontecem com os sistemas operativos Android. Porque na Apple Store, na Google Store, qualquer pessoa pode colocar lá aplicações, enquanto que na Apple Store as aplicações que estão lá colocadas são verificadas pela própria Apple. Portanto, há um risco menor na Apple relativamente aos sistemas Android, relativamente às operações, não é? E eu posso descarregar, por exemplo, uma aplicação a julgar que é do meu banco, que está no Google Play, quando efetivamente ela não é do banco, não é fidedigna, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado nas aplicações que nós descarregamos. Hoje em dia há aplicações para tudo e mais alguma coisa, e muitas vezes essas aplicações pedem-nos dados que nós temos que nos interrogar e dizer assim, será que este número de telefone, será que eles precisam do meu número de telefone para esta aplicação? Portanto, e então se estiver associada a questões bancárias, aí um maior alerta para que efetivamente, porque depois às vezes a preocupação das pessoas é, fizeram a asneira, vamos imaginar, mas depois pensam que a polícia é que vai conseguir recuperar o dinheiro todo. E nós não temos, já tentámos convencer a Maia a dar-nos a bolinha de cristal, mas ela ainda não nos deu, não conseguimos adivinhar as coisas, não é? E pronto, e então acabamos por ficar, não conseguimos, e as pessoas, depois veio o CSI, veio outras séries de investigação criminal, e lá tudo acontece muito rapidamente e conseguem sempre obter todos os frutos, não é? Toda a resolução de todos os casos. E isto, na realidade, é muito diferente do que é na ficção, não é? Veja, aqui está, de facto, na desconfiança, na confirmação, na verificação. Sim, não é questão de sermos sempre desconfiados, não é? É questão de estarmos mais alerta, estarmos preparados. Nós, se estivermos preparados, é como eu dizia há pouco,
Nós, quando começamos a conduzir, se nos aparece uma bola à frente ou uma criança a correr, nós conseguimos travar, se calhar, com menos reação do que quando já temos alguns anos de prática. Portanto, se nós formos treinando a questão de ir verificando alguns passos, eu se compro numa loja online, eu vou à procura de se tem endereço físico, vou à procura se há reporte já nessa loja online de algumas burlas, de alguém que publicou ou no portal da queixa. Temos um portal da queixa espetacular, onde há muitas pessoas que vão lá apresentar a queixa. Portanto, eu faço uma pesquisa primeiro antes de comprar alguma coisa, não é? Porque, e depois outra coisa, as pessoas têm que pensar que ninguém faz descontos de 70% ou 80%, não é? O que é bom, ou como diz o ditado popular, quando a esmola é muito grande, o pobre desconfia, não é? Até o pobre desconfia, portanto. Ok, muito obrigado pela Eu apresentação e pelas só, respostas. se me permite, Vítor, se me permite, e deixava um convite a quem nos está a ouvir e a ver, que na página da Polícia Judiciária há lá uma secção que diz alertas ao cidadão. Eu convidava as pessoas a passarem por lá. Tem vários tipos de burlas, de modus operandi, e aí, efetivamente, poderão ver relativamente a esses modus operandi, não é? Aquelas coisas que são mais evidentes, nós colocamos sempre lá, e as pessoas devem ler. Claro que depois vai havendo alterações, tempos a tempos, depois pode haver uma leva durante um tempo que não se fala mais daquele tipo de, ou que não acontece aquela situação, mas depois de um momento para o outro, volta a surgir, não é? Por exemplo, cartas da Nigéria, e só para ser aqui muito resumidamente, é alguém que mandava antigamente uma carta mesmo a dizer que havia um príncipe da Nigéria que... obrigado, Carla, pelo link. Havia um príncipe da Nigéria que tinha uma fortuna, queria enviar dinheiro. Queria enviar dinheiro e que a pessoa tinha, efetivamente, só que pagar 100 ou 200 escudos na altura, e era já muito dinheiro, para desbloquear a conta. Hoje em dia essas cartas já não nos chegam em contacto físico, já não há aquelas listas telefónicas onde consultar as cartas, mas chegam-nos através do endereço de e-mail e continuam a existir, a dizer que há um príncipe que tem uma fortuna enorme e que morreu e que não deixou herdeiros. Portanto, é preciso, quando a esmola é muito grande, as pessoas têm que desconfiar, não é? Sim, ou SMS para levantar encomendas, SMS, tem aqui exatamente, um participante sim. que refere. Hoje em dia, claro, depois as pessoas, eles adaptam-se aos nossos modos de vivendo do nosso dia-a-dia. Porquê? Porque se eu sei que tivemos um período de pandemia em que as pessoas mandavam vir as coisas todas por encomendas e que hoje em dia as pessoas até se habituaram a comprar coisas online, não é? Eu, por exemplo, ainda ontem fiz uma compra online e hoje já recebi no meu trabalho, logo de manhã, portanto, nem precisa de ir à loja, apesar da loja estar ali no Saldanha, aqui a 200 metros aqui da sede da polícia. Mas, simplesmente as pessoas se receberem, se não estão à espera, não é? Não forneçam dados. A regra é esta, é a pessoa pensar e não clicar, não é? Ou pensar antes de clicar, não é? Daí o nosso tema de hoje. Ok, muito obrigado. E Foi um prazer, queria Vítor. agradecer aos participantes pelas partilhas que foram fazendo aqui no nosso chat, partilhas de situações que conhecem, algumas soluções tecnológicas também, no caso da gestão das passwords, enfim. Obrigado a todos também pela vossa partilha e por estarem connosco em mais um webinar. Encontraremos no próximo, não é, Carla? É isso mesmo. Pronto, só me resta então agradecer a todos a vossa presença e encontramos-nos mais ou menos daqui a um mês, no próximo webinar. Muito obrigada, Armando, Eu que Vítor, agradeço. por Boa tarde a todos. este bocadinho bastante elucidativo e muito enriquecedor, sem dúvida. Qualquer coisa disponho. Estamos cá para auxiliar naquilo que for necessário e aquilo que não souber eu também irei perguntar. Contactem a polícia, não tenham medo da polícia, a polícia não faz mal. E parabéns para esta iniciativa e continuem, que é só assim que podemos proteger o nosso campus e a nossa vida. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado.